matériazinha que cai. Que não é chata, porque nada em direito processual civil é chato, concordam comigo todo mundo? Mas entra tudo na cabeça, tranquilo, vão com fé, pelo amor de Deus. É muito detalhinho, não é isso? E chata é informática, de boa, entendeu? Então, olha só, dentro dessa matéria nossa, cartas é algo que a gente tem que ter uma atenção danada. Porque a gente veio estudando citação, intimação, não é isso? E completando os atos de comunicação, nós temos as cartas, que dentro da estrutura do CPC até vem antes. Vem ali a partir do artigo 200 do Código de Processo Civil. Senhores, a preocupação com cartas é que a gente estuda muito pouco cartas, beleza? E que ela tem um monte de detalhinho. E aí são os detalhes que na hora da prova a gente tem que ter um cuidado da porra. Artigo 200, pega aí para mim. Vamos lá. O artigo 200 do Código de Processo Civil, que é justamente o artigo que habla da comunicação dos atos processuais, não é isso? Disposições gerais. E em disposições gerais, observa. Nós temos, na verdade, 2 artigos. Vamos neles, por favor. 200 e 201. Me fala o 200 o seguinte: os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca. Limite territorial da comarca. Está aqui. E dentro desse limite territorial, o oficial de justiça há de cumprir as ordens de quem, senhores? Matéria que nós já estudamos. Do juiz a que estiver subordinado. Então, ele cumpre a ordem dele. Mas se eventualmente o processo tramita nessa primeira comarca e há um ato, citação ou intimação, por exemplo, que tem que ser realizado fora dos limites territoriais dessa comarca, ou seja, se ele tem que ser realizado numa segunda comarca, se vai ser realizado aqui, vai ser realizado por ordem do juiz. Por isso, 200 na parte inicial dele, os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. O juiz dando ordem ao seu oficial, não é isso? Para que pratique o ato, por exemplo, citação ou intimação. Por isso que a gente deixa cartas, na verdade, para estudar por último. Antes da gente, apesar da lei falar primeiro em cartas, deixamos ela sempre para o final. Até vou fazer uma pergunta para vocês. Vem cá. Se o ato há de ser realizado, o processo está tramitando aqui, mas se o ato deve ser realizado nessa outra comarca, em quais hipóteses lícito será que o oficial de justiça dessa comarca cumpra esse ato processual, citação ou intimação, que tem que ser realizado nessa comarca número 2, por favor. Comarcas contíguas, mas desde que sejam comarcas de fácil comunicação, ou que se situem na mesma região metropolitana. Aí o oficial pode ultrapassar os limites fronteiriços, não é isso? Da sua comarca e praticar o ato na comarca vizinha, beleza. Forante essa hipótese, senhores, tem que ser requerido por carta. Por isso o artigo 200 prega: se deve ser cumprido dentro da própria comarca, será, na verdade, por ordem do próprio magistrado. Mas se tem que ser cumprido fora, o juiz da comarca número 1 não pode dar ordem ao oficial de justiça da comarca número 2, 143, item 1, não é isso? Não, perdão, 143, item... Quer ver, ó? Só para a gente relembrar. 143... Item 2. O oficial de justiça cumpre as ordens do juiz que está subordinado. Por isso, se eventualmente há uma ordem, um ato processual, melhor dizendo, a ser cumprido em outra comarca, fora a situação das comarcas contíguas, a gente há de solicitar por carta, já que o juiz da comarca número 1, aonde tramita o processo, não pode dar uma ordem direta para o juiz para o oficial de justiça da comarca número 2. Facinho? É a visão que o 200 apresenta para a gente. 201, por favor. Então, se eu tenho que cumprir ato fora do espaço geográfico da comarca,
Cartas é o barato nosso. Só que nós temos 3 tipos de carta. Nós temos carta de ordem, carta rogatória e carta precatória. E temos um problema conceitual? Cara, temos. Porque a gente carrega um mito em termos de conceito. Qual é o mito que a gente carrega em termos de conceito? Vamos lá. Sem antes a gente ir. Depois a gente vai à leitura da lei, mas vem cá. Quando eu falo em carta rogatória, o que imediatamente passa na mente nossa? De um país para outro, não é isso? O processo tramita aqui no Brasil, tem que cumprir um ato na Argentina, beleza, carta. Posso cumprir esse ato na Argentina? Posso. Carta rogatória, de preferência carta bomba, não é isso? Argentina, sacaram? Beleza? Ótimo, legal. Então vem cá, senhores, carta rogatória, ótimo. Se há de ser do tribunal mandando, solicitando para um juiz de primeiro grau, como é que chama? Carta de ordem. Qual é então o conceito de carta precatória? Não é de uma comarca para outra, não. Também não. É esse o equívoco conceitual. Porque quando a gente pensa em carta precatória, a gente já imagina de uma comarca para outra, não é isso? Errado, senhores. Pega o artigo 201 e agora vão acabar com esse mito conceitual. Quantas figuras das cartas precatórias? Observa ali. O conceito de carta precatória é o resto. O conceito de carta precatória é conceito residual. Olha só. Expedir-se-á carta de ordem se o juiz for, olha a marca que eu quero, subordinado ao tribunal. Tribunal de Justiça de Minas, que é para onde nós estamos fazendo. Beleza. Solicitando a prática de um ato de um juiz que ele é subordinado dentro do espaço e, consequentemente, da hierarquia funcional do Tribunal de Justiça de Minas, senhores. Beleza? Continua. Carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal que dele emanar. Carta rogatória, essa aí sempre, beleza. Quando dirigida à autoridade judiciária estrangeira. Carta precatória, a lei fala o quê? Nos demais casos, o conceito é conceito residual. O conceito de carta precatória eu não posso colocar de uma comarca para outra, não. Até é, mas não apenas. Tanto que, por exemplo, o processo tramita no Tribunal de Justiça da Bahia, ok? Temos que realizar a intimação ou citação. O processo não é numa vara civil da comarca da Bahia, não. É no Tribunal de Justiça, beleza? Da Bahia. Só que há um ato, uma diligência a ser cumprida na comarca de Montes Claros, Minas Gerais. Aí eu te pergunto, carta de ordem, precatória ou rogatória? É de tribunal para juiz de primeiro grau. Mas existe essa subordinação, senhores? Então vai ser carta precatória. Pegaram o meu problema conceitual aqui, ó? É que a gente sempre pensa, carta de ordem do tribunal para o juiz de primeiro grau. Não, do tribunal para um juiz que ele é subordinado. Beleza? Ou seja, dentro da hierarquia de estrutura funcional do próprio tribunal. Porque se for, por exemplo, do Tribunal de Justiça da Bahia para a comarca de Montes Claros, é carta precatória, porque não existe essa subordinação hierárquica. Então, a gente vai colocar dessa forma o conceito, e aí já surge a primeira armadilha, percebam? Em prova envolvendo cartas. É o que eu falei, a gente acaba tendo muito pouca oportunidade de estudar e de conversar a respeito dos sistemas de cartas no direito brasileiro. E adoram justamente fazer cobrança em prova desse tipo de situação. Matamos o conceito? Rogatória. País estrangeiro, não é isso? Carta de ordem do tribunal para juiz a ela subordinado, é a expressão que eu quero. Carta precatória, escancara o resto. Beleza? Matamos? Então, por favor, 200 a gente viu dentro ou fora da comarca, sistema de cartas, conceito de cada uma delas, estampado aí no artigo 201. Agora a gente começa realmente no artigo 202, falando das cartas propriamente ditas. Vamos lá. São requisitos essenciais. Se são requisitos essenciais, a falta de quaisquer desses requisitos implicaria, talvez, numa não possibilidade de cobrança, perdão, de cumprimento desse ato. Vamos lá. Como é que é?
Se é exato, o ato seria nulo. Porque eu estou falando é requisito essencial, tem que ter. Vamos lá, 202. São requisitos essenciais, observa aqui das 3. Carta de ordem, carta precatória e carta rogatória. Indicação dos juízes de origem e de cumprimento de ato. Do ato, perdão. Então, o que eu tenho aí estipulado no artigo 202, primeiro requisito. Quem é o juiz solicitante, juiz de origem, e quem é, consequentemente, o juízo de destino, beleza? Primeiro requisito. Segundo, por favor, o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado. Inteiro teor de qual petição? Da petição que solicita o ato a ser praticado em outra comarca. Eu, enquanto advogado do autor, quero a oitiva de uma testemunha na comarca de Montes Claros. Beleza, então eu estou fazendo um requerimento, não é isso? De que ela seja ouvida, essa testemunha. Na comarca de Montes Claros, por carta, ótimo, excelente. Então eu tenho essa petição, que é a petição que requer a prática do ato, que deve ser realizado pela carta. 2. Despacho judicial. Que despacho é esse? O despacho deferindo, não é isso? A oitiva dessa testemunha, determinando. Quem é que vai ter que confeccionar a carta, por favor? O escrivão, não é isso? Beleza, 141, inciso 1º. Maravilha. Então, é o despacho do juiz deferindo esse ato a ser realizado em outra comarca e determinando, consequentemente, a secretaria a devida redação dessa carta. Ótimo. Bem como do mandato conferido ao advogado. Da procuração. Sabe por quê? Dentro do sistema do direito processual civil idealizado pelo Código de Processo Civil, foi deferido, a secretaria expediu a carta. Beleza. Essa carta, em regra, não é enviada pela própria administração do fórum. Essa carta não é remetida, por exemplo, à comarca de Montes Claros, por meio dos atos de administração. A carta é entregue ao advogado da parte, para que ele, pegando a carta, leve-a à comarca de Montes Claros. Por isso que tem que ter também o quê? A procuração. Para que lá, chegando em Montes Claros, ele realmente possa, consequentemente, fazer o quê? A prática dos atos necessários ao cumprimento do ato. Então, já leve essa visão, que eu vou precisar dessa visão daqui para frente. Em regra, as cartas não são encaminhadas via administração. Há algumas situações, até no regimento interno, que há essa determinação. Mas vão para atos de ofício. É a parte que requer. É o juiz que defere. É a secretaria que confecciona, mas quem retira a carta de secretaria e a leva, consequentemente, ao destino, a responsabilidade é da própria parte. Pegamos? Manda. Inteiro o teor da petição inicial, como requisito, está errado. Beleza? Porque a petição ali visualizada é a que requer o ato. Pegaram, senhores, a ideia aqui? Beleza, então vamos lá. Indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, item 1. Item 2, o inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Item 3, a menção do ato processual que constitui o objeto. É para citar fulano de tal, é para intimar fulano de tal, é para ouvir fulano de tal como testemunha. O ato que não será realizado na comarca onde tramita o processo, que há de ser realizado nessa outra. Então, 3, a menção do ato processual que constitui o objeto da própria carta. E 4, o encerramento com a assinatura do juiz. Guarda, não é um encerramento com a assinatura do escrivão, certificando que o fez por ordem do juiz. Falso, beleza? Porque muitas vezes o escrivão é chamado realmente à prática de atos de assinatura, dizendo que o faz por ordem do juiz. Tranquilo? Aqui não, senhores. É como se fosse um juiz pedindo para o outro, não é isso?
como se fosse um juiz solicitando ao outro. Então, é requisito o encerramento com assinatura do magistrado. Então, vamos de novo. Requisitos essenciais. Alguém perguntou? Do juiz de origem. Esse que está assinando. Esse que está solicitando a prática do ato na comarca de Montes Claros. Então, vamos de novo. 202, senhores, pode ter atenção. Indicação de juiz, do juízo de origem e de destino. Beleza. 2. Inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento de procuração, por causa disso tudo que a gente está aqui construindo. 3. A menção do ato processual, que constitui o objeto da carta. E 4. Esse 4 é o principal e o mais cobrado em prova. O encerramento com a assinatura do juiz. Não vai cair em armadilha nesse item 4, por favor. Matamos? Parágrafos. Manda. Não. Não. Carta de ordem só tem uma origem. Qual? Tribunal. Ela é sempre nesse sentido, ó. Do tribunal para um juiz que lhe é subordinado. A carta de ordem sempre só tem esse destino. Pegamos? Do Tribunal de Justiça de Minas para que seja cumprido um ato na comarca de Barbacena. Pronto. Se for o caso que é praticamente inexistente do juiz de primeiro grau solicitar alguma coisa, não é isso? Que o tribunal pratique. Não existe esse caminho exatamente, entendeu? Então a carta de ordem só tem realmente esse destino. De cima para baixo, mas desde que seja subordinado. A subordinação é o elemento conceitual essencial aí para a gente, inclusive, conceituar a carta precatória, exatamente. Parágrafos 1º e 2º, tem mais requisitos. Por quê? O juiz mandará trasladar. Ô, gente, no item 1 do edital tem esse nome. Trasladar. Que diabo é trasladar? Cópia. Beleza? O juiz mandará trasladar. Juntar cópia. Beleza? Na carta de quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa desenhográfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, peritos ou testemunhas. De novo, o juiz mandará trasladar na carta quaisquer outras peças, bem como instruí-las com mapa desenhográfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, peritos ou testemunhas. Mas já cai no parágrafo 2º, por favor. Já vai ali. Não, espera. Exatamente, segura um pouquinho só. Vai no parágrafo 2º. Olha só. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. O que o artigo 202 do Código de Processo Civil está estabelecendo para a gente nos 4 primeiros incisos são os requisitos. Beleza? No parágrafo 1º, entretanto, está mandando que junto com a carta vá cópia. Por isso, trasladar. Cópia de algum documento, petição, mapa, seja o que for, beleza? Que deva ser examinado pelo perito, pela testemunha e em outra comarca. Tudo bem. Só que o parágrafo 2º não fala em ir junto com a carta, cópia. Fala em junto com a carta o original. Beleza? Está mandando que vá junto o original e fique nos autos cópia. Lembrando que é responsabilidade da Secretaria do Juízo realmente providenciar, não é isso? A formalização dessa carta com os documentos que vão instruí-la. Seja em cópia ou em original. Então, vamos pensar em exemplos, para a gente realmente entender a extensão desse parágrafo 1º e 2º, e quando é que você da secretaria mandaria junto o original, retendo a cópia, ou quando você simplesmente mandaria uma cópia, que é a figura do trasladar. Vem cá. Comarca de Brasília de Minas, alguém conhece? Você conhece Brasília de Minas?
Você é de lá? Tem parente lá? Tem amigos lá? Tem parente, beleza? Vixe. Eu tenho muitos amigos de Brasília de Minas. Eu tenho um dos meus melhores amigos, inclusive, professor de processo de trabalho, é amigo pessoal meu há anos, é de Brasília de Minas. Então eu fico com muita liberdade de falar do lugar. Beleza? Tanto que esse pessoal que nasce em Brasília de Minas, quando eles se conhecem, quando eles se encontram no meio da rua, eles não se chamam de conterrâneos. Eles se chamam de quê? Subterrâneos, porque nasceram no mesmo buraco. Beleza? Aí, ótimo, tá gravando só pro YouTube, depois eu começo a receber um monte de e-mail me xingando, mas é verdade, beleza? Eu já vi isso acontecer, um se cumprimenta, quanto ao meu subterrâneo e tal, beleza, ótimo, adoro o lugar. Mas vem cá, Brasília de Minas, lá tramita um processo. Precisamos fazer, já que o autor está discutindo com o réu banco, lançamentos indevidos no extrato, juros abusivos, nós precisamos fazer uma perícia contábil, tranquilo? E imaginemos que em Brasília de Minas não tenha perito contábil. Tranquilo? Beleza. Não tem. Ótimo. Vamos mandar ou para Belo Horizonte ou para Montes Claros. Vem a carta, não é isso? Para que o perito examine esses extratos e, consequentemente, desenvolva o laudo. Já que na comarca não haveria, eu vou solicitar essa perícia em outra comarca. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Brasília de Minas, estamos discutindo que num documento a assinatura é falsa. Vocês estão falando, essa assinatura não é minha, pronto. Se em Brasília de Minas não tem perito contábil, vai ter perito grafotécnico, gente. Claro que não. Lá vem carta, beleza? Ou Montes Claros ou Belo Horizonte. Legal, sensacional. Nesse segundo caso, vem o original e fica a cópia ou vem a cópia? No primeiro caso, vem a cópia dos extratos ou vem os originais dos extratos? Primeiro a cópia, segundo o original. Por quê? Pronto. Se o exame é sobre o documento em si formalmente, que tem que ser examinado pelo perito, nós vamos instruir com cópia, nós vamos instruir com o original e guardamos cópias nos autos. Agora, se eu te entregar o original dos extratos ou cópia dele, não é isso? Não vai ser examinado o documento em si, vai ser examinado o que está escrito ali. Concorda comigo? Aí, nesse caso, no primeiro que a gente aqui narrou, não haveria necessidade de enviar os originais, bastaria as cópias. Então, volta agora nos dois primeiros parágrafos. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar na carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência, pelas partes, peritos ou testemunhas. Essa é a regra, vou mandar a cópia, não é isso? Entretanto, se a perícia há de ser feita sobre o próprio documento formalmente, quando o objeto da carta for exame pericial sobre o próprio documento, nesse caso será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Pegaram, senhores? Matou agora o parágrafo 1º e 2º? Quando que vai numa situação, quando que vai na outra? Maravilha. Então, cuidado nisso aqui. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º me fala o seguinte: a carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico. Situação em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei, todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. O que eu quero saber de vocês futuramente é... Não tem, não? Então anota aí para mim, por favor. Capaz de ter mais na frente aí no material disponibilizado, beleza? A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico. Então, todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Nesse caso, a assinatura do juiz também, consequentemente, será uma assinatura eletrônica, não é isso? Como está me dizendo esse parágrafo 3º do artigo 202.
Isso é uma puta de uma armadilha. A gente vai pegar essa armadilha mais na frente. Vocês vão guardar para mim o seguinte: todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Porque depois eu preciso discutir quando é e como é que eu emito uma carta em caráter de urgência. Beleza? E aí eu vou voltar a essa referência aqui. Então, referência: todas as cartas podem ser expedidas por meio eletrônico. Situação em que, consequentemente, a assinatura do juiz também será eletrônica. Maravilha. 203. Em todas as cartas declarará o juiz o prazo do qual deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Uma coisa é a carta para a perícia ser realizada, isso demora um tempo maior. Outra coisa é a carta simplesmente para intimação ou citação, não é isso? De uma determinada pessoa, de um determinado cidadão, é bem mais rápido. Então vai exigir também o 203 como requisito que o juiz declare o prazo dentro do qual deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência, um artigo bem tranquilo, sem maiores armadilhas possíveis. O 204, entretanto, manda. Vamos lá. Coisa da aula passada, não é isso? Vamos lá. Quando começa a correr o prazo? Quando a citação é realizada por carta precatória da juntada. E quando é por carta rogatória? Também da juntada. Beleza? Pode perguntar. Vamos lá. Entendi a sua dúvida agora. A questão é a seguinte, senhores. O processo tramita na comarca de Belo Horizonte. A dúvida é da juntada, entendi. Aí nós temos que citar o cidadão na comarca de Montes Claros. Vai ser confeccionada a carta, ok? O próprio advogado ou a parte retira essa carta e encaminha a Montes Claros. Pode ficar atento que eu vou até precisar disso na sequência aqui, ó. E encaminha a Montes Claros. Lá chegando, nós vamos fazer um ato de distribuição dessa carta. Porque Montes Claros tem vários juízos que poderiam, não é isso? Se encarregar. A não ser que o tribunal mande no seu regimento determinar que lá exista uma vara só para cumprimento, não é isso? De cartas. Mas a ideia é que, mesmo sendo assim, nós vamos fazer o ato de distribuição. Então, a carta chegou à comarca de Montes Claros, atos processuais a serem realizados. Distribuição. Beleza. Para essa carta ser cumprida, tem que passar na mão do juiz, senhores. Tem que passar na mão do juiz. Quem ordena que essa carta seja cumprida pelo oficial de justiça da comarca de Montes Claros é justamente o juiz, beleza? Que dará, consequentemente, essa ordem, ele despacha aceitando a carta. A secretaria confecciona um mandato e esse mandato é entregue ao oficial de justiça. Mas dessa distribuição até chegar na mão do juiz, adivinha o que vai ter? Autuação, numeração e rúbrica. Porque isso não fica solto, não. Essa carta que venha, não é isso? Saindo de Belo Horizonte e vindo para Montes Claros, ela vem não só a carta do juiz assinada por ele solicitando que Montes Claros pratique o ato, mas vem também, observa, a cópia da petição, cópia do despacho, até de outros documentos, não é isso? Que sejam ali necessários à realização do ato. Então, chegando em Montes Claros, vai ter distribuição e vai ganhar também a figura da autuação. Numeração e isso vira autos, beleza? Autos de quê? Da carta precatória. Aí que o juiz vai despachar. Despachando, os autos voltam da conclusão para a secretaria. O escrivão redigirá, não é isso? O mandado entregará ao oficial de justiça, que, consequentemente,
deverá cumprir esse ato. Então, vem cá. Essa carta gerou um mandado, senhores? Gerou, beleza? E se é de citação, vai ter duas vias. Porque ele vai ler quando ele encontrar o réu a ser citado em Montes Claros. Comigo, por favor, que nós vimos isso na aula passada. Vai ler, vai entregar a contrafé, pedir que ele assine, ou então vai certificar que entregou, ele não quis receber e que se recusou a lançar a assinatura, não é isso? Mas citou, não citou? Beleza. Aí a cópia desse mandado é devolvido justamente o quê? Aos autos da carta precatória. Qual que é o prazo que o oficial de justiça tem para devolver esse mandado devidamente cumprido em secretaria, senhores? Imediatamente, logo depois, não é isso? Devolveu, então, esse mandado vai ser juntado aos autos. Nos autos de quê? Da carta precatória. Prazo está correndo? Tá, não. Entendeu? Mas foi bom para a gente poder, inclusive, visualizar toda essa sistematização e reforçar tudo aquilo que a gente já veio discutindo nas aulas anteriores. Então, eu vou juntar realmente esse mandado nos autos da carta precatória que está em Montes Claros. O prazo ainda não está correndo, beleza? Porque agora cumprida, o que a Secretaria de Montes Claros deverá fazer? Foi cumprida? Devolve esses autos da carta precatória para a comarca de Belo Horizonte. Chegando na comarca, na secretaria em Belo Horizonte, o que vai ser feito? Vai ser feita a juntada dessa carta precatória aos autos no processo aqui na origem. Pronto, 241. Agora o prazo está correndo. Os senhores sacaram a ideia da carta aqui? Beleza? Então, é esse o barato, é essa sistematização que a gente tem para o cumprimento desse ato. Posso apagar esse caminho? Agora, lembra, quem é que ordena que a carta seja cumprida? Por isso que foi bom você perguntar, porque eu preciso disso agora. Quem ordena não é o juiz da comarca de Belo Horizonte, porque quem vai cumprir a carta é o oficial de justiça da comarca de Montes Claros. O juiz de Belo Horizonte solicita ao compadrinho dele lá em Montes Claros que ele determine, beleza? O cumprimento do ato. Então, quem manda, por isso que vai sair daqui, ó, quem manda é o juiz da comarca de Montes Claros, que o seu oficial vai lá e realize o ato de citação, beleza? Lembrando de novo, 143, cumprir as ordens oficial do juiz que lhe é, não é isso? Perdão, juiz subordinado aí, não. Ele cumprirá as ordens quando o juiz, não é isso que manda nele, porque ele é subordinado ao juiz da comarca. E aí, então, agora, 204. Caráter itinerante das cartas. Matériazinha cobrável com força. E por isso foi muito legal a sua pergunta e a gente ter a oportunidade de criar essa dinâmica aqui no quadro, de como que é realmente a vivência e, consequentemente, o cumprimento dessas cartas. Porque carta tem caráter itinerante.